no caso a terra do nosso Brasil inteiro, é do índio. Porque quando chegaram aqui, quem estava aqui? Os indígenas. A terra é deles, amor. Se um indígena chegar na minha casa agora e pedir para dormir no meu quarto, eu vou me sentir na obrigação de abrir e falar assim, querido, entre. Pois é, com falas como essa, a Anitta abriu seu caminho no coração da floresta e desembarcou na COP30, a reunião da ONU sobre mudanças climáticas que acontece lá em Belém do Pará. Mas você sabe o que a cantora, a ministra do Meio Ambiente e o presidente da França têm em comum? Todos eles querem culpar o agro brasileiro pelas tragédias naturais do planeta Terra. Vamos começar pela Anitta, essa grande cientista da ecologia. A cantora defende que a sociedade brasileira adote uma dieta com menos impacto ambiental. Segundo a estrela do funk, nossa carne deveria ser muito mais cara. Afinal, nossos rebanhos consomem muita água dos rios, das chuvas e dos aquíferos naturais. Que se essas empresas estivessem pagando toda essa água no valor que realmente essa água merecia ser paga, deve ser paga, a carne não seria nesse valor. Seria muito mais cara. E aí a gente não teria um estímulo tão grande à agropecuária, né, como a gente tem hoje. Anitta, fique tranquila, não precisa taxar ainda mais a água das fazendas. Desde que o governo petista tomou posse, a picanha já ficou bem mais cara e, segundo o Datafolha, 6 em cada 10 brasileiros estão consumindo menos alimentos. Viu? Valeu a pena você ter feito o L. Mas enquanto o brasileiro comum se alimenta pior, a realidade da Anitta parece ser bem diferente. Eu tava só comendo vegano, não comi nada de origem animal, aí eu dei uma secada. Aí eu cheguei em casa, minha família fez eu comer churrasco, enfim. Já entendi. Dieta pra vocês, churrasco pra mim. Mas a hipocrisia nem é o maior problema da militância ecológica da Anitta. O perigo é quando ela desinforma as milhões de vítimas que a acompanham nas redes sociais. Essa parte eu estudei, vou falar de maneira bem simples, tá? O peido de uma vaca, ele é muito poluente para o nosso ar. Então, a cada vaquinha que está aí soltando seus gases é um dano para o meio ambiente gigantesco. De fato, os bois produzem no seu processo de digestão muito metano, que é um gás de efeito estufa. Mas o metano tem uma característica que a Anitta parece desconhecer. Ele é um gás volátil, que fica só uns 10 anos no ar antes de se decompor naturalmente. Na real, o ciclo é bem simples. O boi come capim, a digestão desse capim produz gás metano. Alguns anos depois, esse metano se quebra em água e gás carbônico e essas moléculas são usadas na fotossíntese para crescer um novo capim que outro boi vai comer, reiniciando todo o processo. Aqui no Brasil, um estudo publicado pela FGV apontou que 70% das fazendas de gado já opera com baixa emissão de gases do efeito estufa. Pra vocês terem uma ideia, de cada 10 fazendas pesquisadas, 3 capturam mais carbono da atmosfera do que emitem. E essa é a tendência: criação de gado mais intensiva, redução da idade de abate e aumento da produtividade. Tanto que em 3 décadas o rebanho brasileiro aumentou apenas 12%, enquanto a produção de carne mais que dobrou. E isso tudo com 33 milhões de hectares a menos de pastagem. Ou seja, além de alimentar o mundo, a agropecuária brasileira consegue entrar em equilíbrio com o meio ambiente, mesmo produzindo gases de efeito estufa. Uma situação bem diferente das grandes potências industriais do planeta que despejam sua poluição na atmosfera há décadas. Como ensina o cientista Miles Allen, professor de Oxford e um dos maiores especialistas no tema, quando o assunto é aquecimento global, o problema principal são os combustíveis fósseis, não o biometano dos rebanhos. E é aqui que a desinformação propagada de forma ingênua pela Anitta encontra sua origem geopolítica. Não é estranho que, de repente, do nada, o grande vilão do meio ambiente seja o agro das nações em desenvolvimento e não mais a indústria dos países desenvolvidos? A Brasil Paralelo explorou esse tema em seu recente especial sobre a hipocrisia climática. E a partir daí, o problema não é mais a energia e a indústria dos ricos, mas a produção agrícola e pecuária dos pobres. Em vez de negociar como um conjunto de países ricos deve ficar com a maior parte da conta, a gente agora negocia como essa conta, que não foi paga por eles, vai ser transferida para os países mais pobres. Então o que nós vamos ver e hospedar no Brasil na COP30, pelo que tudo indica, será uma negociação sobre como tratar a agricultura em uma agenda climática que estabelece restrições, obrigações e punições do agricultor.
o do pecuarista, que quando usa a terra para produzir o alimento que garante a alimentação e a segurança alimentar do mundo, passou a ser, de repente, uma ameaça existencial à terra. E essa agenda da culpa ambiental, que visa responsabilizar o produtor rural brasileiro pelas mudanças do clima no mundo, já está a pleno vapor. Vejam essa fala absurda do presidente francês sobre o uso da terra no Brasil. Sim, ele mesmo, Emmanuel Macron, o arqui-inimigo do agro, fotografado em cenas de lua de mel com Lula na selva amazônica. Continuar a depender da soja brasileira seria o mesmo que apoiar o desmatamento da Amazônia. Bom, para começo de conversa, isso é fake news. A cultura da soja não está devastando a floresta e ocupa só 0,7% do bioma amazônico. Mas além de mentirosa, esse tipo de narrativa é hipócrita. Na Europa, os agricultores protestaram contra a obrigação de manter 4% da área das suas fazendas para preservação ambiental. Enquanto isso, no Brasil, o produtor rural é obrigado a preservar no mínimo 20% da sua área. Se a fazenda for no Cerrado, 35%. E se a propriedade for na Amazônia, 80% dessa terra é destinada à conservação. Com essa legislação rigorosa, na média, 49% do terreno dos imóveis rurais é de vegetação intocada. Mas diferente do europeu, que recebe subsídio do governo para preservar e ainda reclama, o agropecuarista brasileiro não ganha um centavo por isso e ainda paga imposto sobre toda a sua área. Ou seja, aqui no Brasil, a preservação ambiental é privatizada, mas não é remunerada. E ao invés de lutar por créditos de carbono ou alguma outra forma de compensação ao agricultor e ao pecuarista, o governo Lula decidiu abraçar a narrativa estrangeira e culpar o agro pelas mudanças climáticas. E o Brasil passa a ser o país da agricultura de baixo carbono. E o governo vai apostar nessa transição para que a gente tire o agronegócio brasileiro da condição de agronegócio. Na COP30, Lula e Marina Silva apresentarão ao mundo o seu Plano Clima, um conjunto de compromissos e metas ambientais que, se forem implementadas, representarão um verdadeiro retrocesso socioeconômico para o país sem a menor fundamentação científica. Mas a forma como o governo federal pretende implementar os programas que, em teoria, irão atingir esses resultados e não serão atingidos, eu repito, uma delas é a redução da emissão de gases de efeito estufa da agropecuária em 50%, enquanto que os outros setores terão autorização para continuar aumentando suas emissões. Em suma, as políticas climáticas implementadas de forma multilateral e, mais especificamente, dentro do Brasil, pelos grupos de interesses que comandam essa pauta, é a de inviabilizar o uso e ocupação da terra e, portanto, a maior vantagem comparativa que o Brasil tem perante o mundo. Fica mais fácil de entender o absurdo comparando a proposta do Brasil com a proposta da China, país responsável por 1/3 das emissões de gás carbônico no mundo. Até 2035, o Brasil quer reduzir a sua emissão de gases de efeito estufa em até 67%, com base em dados de 20 anos atrás. Já a China declarou que vai reduzir suas emissões em no máximo 10%. Isso com base no pico de emissões que pode acontecer até 2030. Ou seja, enquanto o país que mais polui no planeta se recusa a sacrificar sua economia para reduzir emissões, o Brasil faz o oposto e com base na premissa falsa de que o agro é inimigo do meio ambiente. Porque, como o senhor colocou, parece que o setor do agronegócio não tem a ver, é contrário, faz oposição ao meio ambiente sustentável, que não é verdade. Faz não, você não acabou de fazer. ver. Veja, o agronegócio, sabe, que é fascista e direitista. O Plano Clima, apresentado na COP30 pelo governo petista, coloca o grosso do desmatamento ilegal na conta do agro, desrespeita a soberania do nosso Código Florestal e não considera as áreas preservadas nos imóveis rurais, o sequestro de carbono nas plantações, o ciclo do metano na pecuária, o plantio direto nas lavouras e o uso crescente de bioinsumos e biocombustíveis. Por isso, eu peço a sua ajuda para combater a desinformação que alimenta esse tipo de política ideológica. Se você é contra a demonização do agro e a favor do desenvolvimento sustentável do Brasil, compartilhe esse vídeo nas suas redes e envie esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp. Um forte abraço a todos os produtores rurais do país e que Deus abençoe quem se dedica a alimentar a humanidade.